Fala meu povo, sejam todos bem-vindos ao canal. Me chamo Vitor Lucas e por aqui eu passo um pouco da minha vida de como é viver na roça aos 28 anos. Posso garantir pra você que talvez você não, mas provavelmente você conhece alguém que já pensou em largar tudo, um dia tentar viver uma vida na roça, uma vida mais simples, mais calma, sem aquela correria da cidade. Pode até parecer alguma coisa surreal, né? Só largar o conforto da cidade, onde ele tem acesso a várias coisas, shopping, praças públicas. Mas por incrível que pareça, isso é o sonho de muitas pessoas por aí. Mas fica nesse vídeo que eu vou te mostrar que a realidade pode ser um pouco diferente. Eu vou te passar duas situações aqui da minha vida que pode servir de exemplo ou alguém já passou algo parecido. Por incrível que pareça, eu tenho 28 anos, mas eu já passei por algumas coisas que talvez uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada não tenha passado. Eu venho de origem da roça, nasci e fui criado na roça, mas antigamente o meu pai, o pessoal da minha família, trabalhava como meieiro. E quem já trabalhou como meieiro sabe como que é as coisas. Tudo que você colhe, metade é do dono da terra. E aquilo pra mim dificultou muito. E sempre meu pai me dava conselhos falando: filho, trabalha e estuda, porque a caneta é mais leve do que o cabo da enxada. E a gente cresceu com aquela mentalidade de querer estudar e sair da roça para ir para a cidade. Eu trabalhei no comércio 10 anos da minha vida, comecei com 17 anos até os 27 anos, no setor de oficina e autopeças. Só que é uma coisa que eu não sei se com todo mundo é assim, desgasta muito o psicológico da pessoa. Sempre aquela rotina, aquela correria, pessoas e às vezes você um dia que você não tem tanta paciência para aquilo e as pessoas também não têm paciência. Aí a gente tem que saber, né, filtrar aquilo ali que você não pode descontar nas pessoas. E isso é muito difícil psicologicamente. Aqui na roça, o trabalho é físico. O trabalho mental devido, assim, a algumas coisas que a gente passa no decorrer do dia. Aqui o trabalho é mais físico do que mental. Aqui é onde você descansa a sua mente, cansa o corpo, mas a mente tá descansando, em contato com a natureza. Só que eu nem cheguei a levar todos esses 10 anos para eu perceber que não era aquilo que eu queria para minha vida. Logo no primeiro ano eu já não consegui me adaptar tanto com a cidade, barulho e festas noturnas e carro para todo lado e aqui muvuca. Beleza que tem seus benefícios, que tudo que você quiser tem acesso fácil, mas as coisas que a gente não se habitua. Não é todo mundo que se acostuma com aquilo, assim como pessoas que nascem na cidade, às vezes não vai se adaptar na roça, é normal. Mas como eu percebi que aquilo ali não era o que eu estava querendo, eu queria voltar para a roça, só que eu decidi que para ser meieiro eu não voltava. E aí que complicou um pouco as coisas. Porque tudo que você vai fazer na roça hoje requer investimento e trabalho. E vale muito dinheiro, gente. Isso aí eu já vou avisando. Vai bastante dinheiro. Tudo que você vai fazer, você vai gastar dinheiro. Dinheiro e seu esforço. Nesse momento que eu e minha esposa decidimos que a gente teria que levantar um capital, mas pra gente investir no nosso sítio e abandonar esse negócio de trabalho na cidade. Começar a tentar trazer toda a nossa renda para o sítio aqui no campo. Mas para isso eu listei algumas vantagens e algumas desvantagens de se morar na roça. Fica aí que eu vou te mostrar agora. Mas primeiro eu gostaria de agradecer pelos primeiros 1000 inscritos aqui do nosso canal. Gente, pode parecer uma coisa muito pequena, mas para mim isso é muito gratificante. Para quem você viu começar do zero e cada seguidor que ganhava é uma pessoa nova que às vezes compartilha do mesmo sonho da gente. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui nesse formato para estar compartilhando um pouco dessa trajetória minha com vocês. Então bora pro vídeo. Eu já vou começar logo com as desvantagens, das piores coisas de se morar na roça. Primeiro lugar que eu colocaria, trabalho, muito trabalho. Que é o seguinte, não tem essa de, eu vou deixar para depois, eu vou fazer aquilo ali aquela hora. Não tem essa, você tem que pegar e fazer. O serviço você tem que encarar ele com vontade. Em segundo lugar, tem essa de folga, não tem feriado, sábado nem domingo. Todo dia tem alguma liçãozinha, algum serviço para se fazer. Em terceiro lugar, no meu caso, como eu tenho criações aqui, a gente não pode sair e ficar 2, 3 dias fora de casa. Você sempre tem que estar olhando. Mas que você pode deixar o trato para ele durante o dia, durante os 2, 3 dias. Pode acontecer de acabar, pode acontecer de faltar água, e isso aí a criação não pode passar por isso. Em quarto lugar, para quem está iniciando, às vezes a pessoa não tem uma renda fixa. Isso aí prejudica muito a pessoa, porque a gente que é homem, a mulher também pensa nisso, mas eu estou falando de gente que é homem porque a mentalidade do homem, né, ele é o provedor da casa. A gente fica preocupado, gente, será que eu vou conseguir fazer a compra do mês? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? A primeira coisa que vem na mente do homem o sistema do homem é esse. E a gente no começo, quando você chega e você não tem uma renda fixa, você fica um pouco preocupado, porque
coisa é lá, você trabalha, tem seu salarinho todo mês, a pessoa que é comissionada, quanto mais fizer, mais ganha. Outra coisa é no caso aqui da roça, né, que a gente não tem esse salário fixo. Você tem que correr atrás e fazer seu salário, seja vendendo uma banana, vendendo um milho, seja trabalhando uma diária para alguém, vendendo um peixe. Sempre você vai ter que ter uma correria. Aí você não tem salário fixo. Aí isso aí às vezes complica um pouco a pessoa fica um pouco preocupada. Mas eu vou te explicar mais para frente como que você pode estar se programando para tentar fazer uma renda, nem que seja uma pequena renda, mas logo de início no seu sítio. Em quinto lugar, eu colocaria como a infraestrutura, né? Por exemplo, assim, não é todo sítio, todo lugar na roça, que a pessoa vai ter uma estrada de procedência para rodar. Aí, às vezes, umas estradas esburacadas, quando chove, vira atoleiro, fica difícil de você chegar na cidade. Eu falo a questão de ir na cidade, às vezes, a questão do médico, né, de você ter acesso a uma farmácia, algo do tipo. Ou um mercado também, pagar as contas, né? Às vezes a pessoa precisa, não consegue pagar pelos aplicativos. Outra questão é a questão da internet. Explicado, não é todo lugar que chega internet de fibra, as internet via rádio, sei aí, mas aqui as internet via rádio não pega muito bem. A questão de farmácia, você precisa de um medicamento, não é todo medicamento natural. Aqui eu já fiz alguns vídeos nos shorts aí explicando sobre alguns remédios naturais para gripe, para aumentar a imunidade, mas não é todos os remédios que a gente tem aqui na roça. Eu planejo futuramente ter uma farmacinha totalmente natural, um passo de cada vez. De acordo que eu vou conseguindo mudas, vou conseguindo os remédios, os medicamentos, a gente vai plantando. Mas não é todas as coisas, então a gente ainda é dependente de uma farmácia. Sexto lugar, eu não colocaria como tão importante, mas vem a questão da adaptação, como eu disse. Não é todo mundo que se adapta a viver numa roça, assim como não é todo mundo que se adapta a viver na cidade. E isso tá normal. Gente, para quem nunca morou, mais difícil é o primeiro ano, até a pessoa se adaptar naquilo ali. Aquela rotina de todo dia ter que acordar cedo, tratar das criações. O sol tá muito escaldante, tá muito quente, a pessoa tem que se programar para tentar pegar mais cedo no serviço, para na hora do sol quente ela poder se retirar, porque mais que você tá trabalhando, o patrão é você mesmo, ninguém é obrigado também a ficar naquele solão quente, né, se queimando. A pessoa tenta pegar mais cedo na hora do sol quente, se retira um pouco e na parte da tarde volta e finaliza o serviço. Porque o serviço está ali, ele precisa ser feito. Já que eu falei bastante mal, vou falar as vantagens de se morar na roça. Em primeiro lugar, qualidade de vida. Só quem às vezes a pessoa nunca morou na roça, mas já passou um final de semana na roça. Não sei se você já reparou como que é a diferença do ar que você respira. O ar da cidade, o ar da roça. O ar aqui, sem sombra de dúvidas, é bem mais puro. Esses dias quentes, a gente tem sombras, tem árvores para você correr para debaixo. Isso aí não tem comparação. O sono, para você dormir à noite, você percebe nitidamente a diferença entre você dormir uma noite de sono na cidade com barulho de moto, mototáxi, carro buzinando, som, festas noturnas, que o máximo que você vai ter barulho é um bacoral gritando, um grilo, papo pelos quintais afora. Mas é isso, escuta a paz. Isso é um domingo, tô gravando esse vídeo aqui, 8 horas da manhã. Eu desafio a pessoa a me falar qual lugar é mais barulhento, cidade ou aqui no sítio. Em segundo lugar, eu colocaria a independência. Se você já tinha o desejo de produzir seu próprio alimento. Sei que não é todos os alimentos que a gente vai conseguir plantar para colher aqui, mas o fato de você colher o seu próprio feijão, colher os seus legumes, tomate, pimentão, colher cheiro verde, você colher alface, couve, já é muito gratificante. Sem contar que é produto 100% orgânico, que é o esterco que a gente utiliza neles, a gente utiliza aqui da roça mesmo. Terceiro lugar, eu colocaria o custo de vida bem menor. Mas que, como eu falei, aqui você vai trabalhar, você vai ter que ter investimento, vai ter que ter gasto, mas o custo de vida na roça ele é bem menor. Porque, não sei se você reparou, às vezes fica caro na cidade, não é aquelas compras mensal que você faz todos os meses. Carece a compra na cidade, a vida na cidade, são os luxos que aqui às vezes você não tem. Por exemplo, no dia que você tá com preguiça de fazer um janta, pede um lanche. Querendo ou não, hoje um lanche, dependendo do lanche médio a mínimo, ele é 25, 30 reais. Já seria quase 1 quilo de carne, dependendo da carne, tá, gente? E a pessoa pensa assim, não, é só um lanchezinho, mas tem gente que come 2, tem família que são 3, 4 lanches. E aí lá se vai 100, 100 e poucos reais. Aqui na roça, às vezes, a gente não tem esses benefícios. Se você quer comer um lanche aí, você tem que ir lá e fritar uma mandioca, tem que fritar um frutapão. Você tem que ir lá e pegar um ovo, fritar um ovo, colocar dentro de um pão e comer. O nosso lanche aqui, basicamente, é você mesmo quem faz. Eu considero como custo de vida bem menor. Outra coisa aqui que eu não sei se vocês reparam, aí eu já tô levando mais para o lado pessoal um pouco. Parei que aqui na roça é o seguinte, comunidades aqui são mais unidas. Quando eu ia lá na cidade, a gente ia na matriz, né? Gente, assim, com todo respeito, né?
a gente percebe que sim, o povo fica muito disperso, não tem? As pessoas não tem tanto aquele convívio. Aqui a nossa comunidade, aqui é uma comunidade simples, com poucas pessoas. Eu já reparei que as pessoas aqui são bastante unidas, sempre tem alguma coisa para motivar, para estar te atraindo você, para você. O pessoal é mais acolhedor e isso é muito importante, porque eu cresci com o pai falando que o seu vizinho é o tempero do amanhã. Isso é muito importante nesse mundo que a gente está vivendo aí, que você vê tantas coisas acontecendo, quando você encontra uma comunidade unida, pensa em progredir e fazer as associações, não tem? Que começou dentro da nossa própria comunidade. Isso é muito interessante. Outra coisa também que eu considero muito importante aqui na roça, que abro mão por nada, é a privacidade. Lá na cidade, para eu fazer um vídeo como esse aqui, eu teria que enfiar dentro do meu quarto e colocar uns abafadores para o som ficar 100% perfeito. Aqui eu tô gravando no quintal de casa. Não tem ninguém para me incomodar. Aqui, ó, basicamente, só vem quem você convida. Vai receber aquelas visitas. Ah, eu tô indo na sua casa, chega na sua casa de repente. Quando passa aqui algum vendedor de picolé, algum vendedor de pão, essas coisas do tipo. Como na desvantagem eu citei 6, nas vantagens também vou citar 6. Uma das coisas que também colocaria aqui como vantagem é a rotina. Gente, a rotina na roça, a minha rotina de serviço na cidade era muito ruim. Todo dia acordar cedo, trânsito, ir pro serviço, chegar lá no serviço, sempre a mesma coisa, liga o computador e começa aquele mesmo procedimento. Aqui não, aqui a rotina, você tem umas rotinas que todo dia você vai estar fazendo ela, como é tratada as criações, mas cada dia é uma coisa diferente. Você vê um pé de planta que cresceu, que saiu fruto, você vê uma galinha que tirou um pintinho, você vê um peixe diferente no seu poço. E assim sucessivamente. Basicamente, na minha opinião, essas são as vantagens e as desvantagens de morar aqui no sítio. Mas uma coisa é certa, que eu tenho que explicar para vocês. Sempre vai dar trabalho. No início é bem maior o serviço. Em comparação, ele vai ser maior até você se organizar e sua roça se tornar autossustentável. E como eu disse, até você se estabilizar e fazer seu sítio ficar autossustentável, vai ter que ter bastante investimento, não só financeiro, mas com o seu trabalho físico. Uma coisa eu te falo, se você trabalhar com a cabeça, todo o seu esforço será recompensado. E se eu pudesse te dar uma dica muito simples, muito eficiente, seria essa daqui, ó. Você tem que encarar a sua roça, o seu sítio, como se fosse uma empresa. Porque pensa comigo, se você estivesse trabalhando no seu serviço para o seu patrão, você tem horário para cumprir, você tem dia para trabalhar, você tem horário de almoço para enfrentar, e diversas adversidades. Você tem que cumprir aquilo, exato? A roça não é diferente. Não é porque você é o seu próprio patrão que você pode deixar para depois. Às vezes você tem que fazer capinar uma área, você fala, ah não, tá muito quente o sol, vou deixar para depois. Gente, se você deixar aquilo ali para depois, só vai acumulando serviço, porque o serviço aqui, cada dia tem alguma coisa diferente. Se o serviço precisa fazer, faça. Se você não puder fazer e tiver condições de pagar, então pague alguém para fazer. Mas eu não sei aí, aqui tá cada vez mais difícil de achar companheiro para trabalhar na roça. Então tente trabalhar dentro daquilo que você mesmo consegue tomar conta. Outra coisa não menos importante, mas se fosse um conselho que eu pudesse te dar, eu sei que é difícil no início, mas se você conseguisse pegar praticamente uma porcentagem ou todo o seu lucro que você tiver com a roça e tentar reinvesti-lo na roça, seria a melhor coisa possível. Sei que isso é difícil, às vezes a pessoa não tem renda, mas eu tô falando que talvez tenha uma pessoa que tá recebendo algum salário, um benefício. A pessoa às vezes trabalha de home office, né, e mora na roça, tem horário de trabalhar, ainda consegue investir e trabalhar no sítio. Às vezes a pessoa é um aposentado. Se você pegar, tô dando um exemplo de coisas que eu mesmo faço. Por exemplo, da venda dos ovos das galinhas. Ele mesmo por si já compra a ração delas e assim sucessivamente. Venda das alfaces. Às vezes eu compro lá, às vezes hoje eu faço as mudas, né? Mas antigamente a gente comprava uma bandejinha de mudas e trazia e plantava. As próprias alfaces renderiam as novas mudas e assim sucessivamente. Mas eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, que isso aí já seria assunto para outro vídeo. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de estar com a humilde opinião de vocês, para que você deixe seu like e se inscreva no canal, para estar nos ajudando, porque como eu disse para vocês, é muito gratificante. Para quem começou do zero, já está com seus 1000 inscritos, para mim é algo surreal, que eu nem imaginava. E por aqui eu vou trazer cada vez mais um pouco da nossa rotina. Como eu disse, é o primeiro vídeo meu desse formato, mas se o pessoal gostar, eu vou estar trazendo cada vez mais para vocês. Eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma simples pergunta para você. E você, teria coragem de passar por isso? Ou você prefere sua rotina aí na cidade? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E eu vou nessa, fiquem com Deus.